Olá, boa noite. Aqui quem fala é Paco Mariano e hoje começamos uma nova etapa na TV Pirajussara. Nosso primeiro podcast que ainda está aqui se preparando, ainda estamos montando parte do cenário. E detalhe, hein? Grande surpresa. Estamos aqui com uma pessoa maravilhosa e ele é um dos nossos primeiros entrevistados que vai sugerir, quando terminar o programa aqui, ele vai assinar a fichinha, sugerir o nome desse novo podcast. Poxa, eu? Muito bom, é? Muito Primeiro, bom. hein? Vamos lá. De surpresa, hein? Eu quero apresentar para vocês ele, que foi durante muito tempo vendedor por opção. Sim. Consultor comercial, trabalhou na área de vendas, conhece tudo de como faz para poder levar um bom produto às pessoas. Creio que sim. O nome dele é Jurandir. Um nome não muito comum nos dias de Não hoje, muito né? comum. Por incrível que pareça, de origem portuguesa. O meu tataravô era português da Gema mesmo. Interessante. Aí está aí. Ele é o A pastor linhagem Jurandir. portuguesa. Então eu queria que você se apresentasse, pastor. Para as nossas câmeras, se apresenta, nome, de onde você veio, qual a sua unção. Fala. Conta tudo pra gente aí. Amém. Meu nome é Jurandir, eu sou pastor, né? Ao lado de vários outros pastores que trabalham conosco, da Igreja Comunidade Novo Tempo, em Taboão da Serra. Eu sou marido de Sônia Maria, pai de 3 filhos maravilhosos e sou avô. Já é, vovô? Vovô de 5 netos. Ah, tá aqui. Tá aí, né? Tá aqui, na sua ficha tá aqui, olha. O senhor é pai, o senhor tem 3 filhos, 3 né? filhos, exatamente. 5 netos, 5 netos. com um pequeno detalhe. É. O senhor é o rei de um reinado. É interessante que o senhor tem 5 netos, somente um rapaz. Só um neto. Do Os sexo outros são masculino. todas mulheres. Mulheres. Então o senhor tem um harém em casa. Meu Deus do céu. O Dá um senhor tem a trabalho. esposa, 4 filhas, 4 netas, né? 4 netas e uma filha, né? E Dos uma 3 filha. filhos, tem a Rebeca, que é a minha filha caçula. É a Ágata. Os netos a Ágata, Ágata, Davi, Maria Maria, Valentina e e Eloá. Eloá. São Vamos lá, para não esquecer, vovô vai chegar em casa, vão ficar chateados que o vovô não falou todo mundo. Aliás, Mas tá lá. um beijo para elas, para eles, né? São Tá a Ágata por ordem de chegada no mundo, né? Então a Ágata é a mais velha, depois vem o Davi, vem a Maria, a Valentina e a Eloá. Valentina e Eloá. Essas são as netas, essas aí é que tomam aquele dinheirinho do vovô para comprar balinha. Exatamente. É interessante, Paco, que cada um deles tem uma característica diferente. E cada um deles, assim, eu sou vô coruja, né? Para mim, são muito marcantes. Muito marcantes. Muito marcantes. Quando Conta uma delas pra gente. Não vamos citar o nome, mas conta a característica de um dos netos. Quando nasceu a Ágata, que é a primeira, vamos falar da primeira, a primogênita, eu estava vivendo um período muito crítico de saúde. Eu estava lutando contra o câncer. E estava muito magro, muito debilitado. E, tipo assim, sabe quando você já está se entregando ao Senhor, falando, Senhor, pode levar. Pode levar que é. A situação era crítica, eu estava muito debilitado. Nasceu a Ágata nesse período. Uma coisa muito linda, aquela coisa formosa. Através da Ágata, Deus praticamente me devolveu a vida, porque eu falei, não, eu quero viver para fazer o casamento. Não, e falei, eu vou fazer o casamento ainda da Ágata. Oh, glória. E hoje ela é uma moça, tá linda demais. Imagina, você já tem ideia de quantos anos? Pode dizer? Olha, eu sou muito ruim de idade. É muita idade. É muito neto, né? É muito neto. E a minha cabeça... Ela se batizou faz um mês, mais ou menos. Glória então, ela a Deus, desceu as águas. Então, 12, vamos dizer assim. 12 anos. 12, 13. Aproximadamente 12 gente, me anos. desculpa, até a minha idade eu confundo às vezes. Mas, assim, ela me devolveu uma esperança de vida. É impressionante isso. Eu via a Ágata, eu me inspirava a viver. Quando veio o Davi, então, em segundo plano, é interessante que quando eu escrevi esse livro, esse primeiro livro, foi Deus e Eu no Deserto, nós vamos falar isso depois. Eu estava, às vezes, no escritório escrevendo, os dois entravam, não sei de que forma. E arrombavam a porta, infiltravam. literalmente. Nos momentos de oração, que eu estava diante de Deus, ia ver, estavam esses dois anjinhos lá. Eu não sei como eles entravam.
Mas eles foram realmente, depois veio a Maria, que veio com força, veio a Valentina não é brincadeira. Nada. E a Eloá, então, acho que, olha... Juntou a energia de todos. A energia. Mas é assim, eu costumo dizer uma coisa interessante, né? Que os filhos a gente educa, os netos a gente curte. Há quem diga que vô estraga, né? Não, jamais, eu não faço isso, né? Eu sou Tá, rígido, não dou chocolate, não. Ó, pai, é assim, tá bom, pode deixar. Aí vou embora. A molecada toma conta, né? Neto, molecada no bom sentido, é claro. Neto, queridos, olha, neto é um presente de Deus. Não sei quantos avós ou avós estão assistindo essa entrevista. É uma coisa que, como eu disse, a Ágata, ela foi usada por Deus desde a concepção para me devolver a vida. Deus usou ela para me devolver a vida. Eu estava me entregando mesmo, literalmente. O pastor mencionou que passou por uma situação oncológica, né? O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Posso. O senhor já era pastor à época? Já cuidava de uma igreja? Já cuidava da igreja. Ó, resumindo, num período de 4 anos, eu fiz 6 cirurgias. 6 cirurgias. Todas na questão oncológica. Antes do senhor se aprofundar nisso aí, eu vou pedir um tempinho, que está chegando o nosso primeiro comercial. Claro. Tá ok? Bom, tá bom. É isso aí, galera. Voltamos. Vocês viram aí aqueles que nos ajudam a permanecer no ar, né? Amém. Grande amigo aí, ó. Quero mandar um abraço para ele. Deixa eu pegar a fichinha aqui. Tá aqui um dos nossos patrocinadores aí, Calhas Intercap. Ó, Luciano, valeu. Muito obrigado pela força. Esse é fera. Obrigado aí, nos ajudando aí a nos manter no ar como profissionais aqui. Amém. Forte abraço. Luciano da Calhas Intercap. Excelente profissional. Voltando lá, vamos voltando. O pastor passou por uma situação oncológica. Isso. Certo? Já em 4 anos, durante esse período, o senhor fez 6 cirurgias. 6 cirurgias. E onde localizava, se o senhor pode dizer, é claro? Claro, posso. Próstata. Canal da uretra 2 vezes. O canal da uretra estava totalmente obstruído. Para você ter ideia, eu cheguei a desmaiar, tentando urinar. A bexiga ficava cheia, ela inflava, mas não saiu, saía gotas, né? Fiz 2 vezes, que a primeira não foi bem sucedida, tive que fazer a segunda. Tumor no testículo. Deus meu. E é interessante que quando eu fiz a cirurgia da próstata, na cirurgia, o próprio médico, a equipe cirúrgica, no caso, descobriu que também eu tinha um tumor na bexiga. E eu sofri bastante por causa dessa cirurgia, porque a bexiga ela sangra muito. Imagino que E eu fiquei bastante dias mesmo internado, mais por causa da bexiga, que sangrava demais. E houve um agravamento. Uma complicação. Eu passei por todas essas aí, e estou aqui. E tá aí. Graças a Deus. E já como pastor, tocando a igreja, os membros ali, o pastor tem uma igreja razoavelmente grande, para os padrões normais, né? Uma equipe maravilhosa, né? Nós estávamos até conversando antes de entrarmos no ar, o que é uma equipe, né, unida. Eu tenho uma equipe de pastores que sem comentários. Pra você ter uma ideia, eu tenho um casal, pastor Niri e pastora Zélia, estamos juntos há mais de 20 anos. Glória a Deus. Há mais de 20 anos. E hoje, pastoreando comigo, está o meu filho do meio, né? Tem o primogênito, que é o William, o Tiago, e a minha nora, a Samanta. Nós formamos essa equipe de pastores. Né? Que trabalham lá. Que trabalhamos juntos. É que nós aqui vamos ser puxados até a orelha aqui, atenção. Nós falamos dos netos, não falamos dos filhos. Dos filhos. Ainda, né? Calma lá, o pessoal não precisa ficar bravo, não. Tá certo. Foram 3 filhos, 3 netos, 6 cirurgias. Situações totalmente diversas na vida de um pastor. Uhum. Como é que é ser pastor, passar por câncer, tocar a igreja e ter espiritualidade para tal? É uma experiência surreal, né? E os pastores que estão assistindo sabem disso.
Ser pastor é viver envolvido emocionalmente, vamos dizer assim, querendo ou não. Hoje eu aprendi várias lições, principalmente a separar as coisas, né? Eu era, no início, inclusive nessa época que eu fiquei bastante enfermo, eu era 100% emocional, né? Eu abraçava demais os problemas, as dificuldades, não que isso não deva ser feito, mas tem que haver um controle, tem que haver um equilíbrio. E eu não tinha esse equilíbrio, foram momentos assim de muito aprendizado. E o meu emocional, inclusive as áreas em que eu fui atingido nessa questão cancerígena, todos os médicos diziam, o que você faz na vida? Eu falava, não, eu pastorei uma igreja. Falei, isso está envolvido ao teu emocional. Né? Ser pastor, amados, é o maior presente que um homem pode receber, desde que eles tenham um chamado específico de Deus para isso. Essa é a diferença. É a diferença. Pastoreado... Como é que reconhece o chamado, pastor? Como é que o senhor sabe o que o senhor foi chamado? É diferente do carteiro bater a porta lá e falar, olha, tem aqui uma encomenda, ou a gente está em casa e alguém bater no portão, vim te chamar. Como é que a gente sabe que você tem chamado para pastor? Boa pergunta. Eu costumo dizer até o pessoal que está com a gente, alguns que estão até sendo preparados para o ministério. Não é ter curso teológico. Mas é bom tê-lo. É bom, claro. Não é ter uma Desenvoltura. Me ajuda. Desenvoltura. Sim, de oratória. Precisa ter, ajuda muito. Eu acho que são duas bases para você ser um pastor bem-sucedido. Chamado de Deus. É quando o teu coração queima e você tem convicção de que Deus está te enviando mesmo. O envio, o id. O id. É o fator preponderante. Eu tenho a convicção de que Deus está me chamando para esta missão. Não é uma aventura, não é uma profissão. Costumo dizer que pastoreio não é profissão, é vocação. Você recebe uma vocação divina para tal. Essa é a primeira base. A segunda é a estrutura familiar. A estrutura familiar te diz que você deve pastorear. Deve pastorear. Olha, o Paco, o cara pode ser bom de teologia. Desculpa a expressão, cara, mas estamos à vontade. Não, nós estamos bem à vontade. Pode ser bom de oratória, pode fazer o auditório chorar. Pode, convencimento, pode ter, sabe, aquele poder de persuasão muito grande. Mas se ele não tiver uma família sólida, se ele não tiver um casamento sólido, se ele não olhar para a vida dos seus filhos, até mais do que ele olha para as suas ovelhas, está fadado aí ao fracasso. O que é um fracasso pastoral? É você ser, de repente, um aventureiro do reino, onde você convence tanta gente e perde a tua própria família. Então, na minha opinião, hoje, depois de anos de experiência pastoral, eu vejo qual a base. Chamado de Deus, vida com Deus, é o principal. Vida familiar sólida. 100% de ministério bem-sucedido. Estamos caminhando aqui, nessa nova empreitada aqui da Pacos Produções, e eu quero fazer uma observação aqui, viu, pastor? Nós temos um vizinho aqui, nosso estúdio ainda está muito próximo da avenida, então às vezes aparecem uns barulhos aqui que não são comuns a uma entrevista. Nós temos um vizinho aqui que está em construção, de vez em quando aparecem uns barulhos aqui, é um prego caindo, né? Um martelo que bate um pouquinho mais forte. Se vocês ouvirem algum som atípico ao estúdio, é por conta disso. Mas a gente vai assumir e vamos fazer a coisa acontecer aqui. A gente falava que o pastor foi vendedor. Sim. O senhor vendeu durante muito tempo, foi consultor comercial por opção. Sim. E aí veio o pastorado, levou o senhor a ser pastor da comunidade Novo Tempo. Comunidade Fala um pouquinho da igreja. Novo Tempo. Então, essa igreja, ela, eu creio, nasceu no coração de Deus. Nós estamos há mais de 10 anos. Se falar também especificamente o número de anos, eu vou falar. Perdão. Aproximadamente 10 anos. Mais de 10 anos. Eu vejo que essa igreja nasceu no propósito de Deus, porque diante de tantas lutas que já passamos,
batalhas, decepções, enfrentamentos, a igreja está viva. Tá aí, Tá aí, firme. firme, né? E agora estamos vivendo um momento maravilhoso de propósito, de avanço. Sabe, quando você atinge a maturidade, você deixa de ser criança. Como igreja. Como igreja, exatamente. Você começa a perceber os erros cometidos, o que era para ter sido feito e não foi feito. Então, eu vejo que essa fase é uma fase da maturidade. Eu creio que a melhor fase que estamos vivendo é agora. É a fase onde nós falamos, poxa, nós precisamos melhorar. E colocando sempre como foco a pessoa do Senhor Jesus, que Ele é o tudo, né? Amém. Sem Ele não faz sentido a igreja existir. Então, olha, ser pastor da comunidade Novo Tempo é uma aventura espiritual. Nós temos vivido assim momentos marcantes, de tristezas às vezes, de lutas, de batalhas, mas também de muita alegria, né? De muita alegria, de experiências muito profundas com Deus. E agora eu vejo, nós estamos vivendo a fase, sabe a fase? Porque eu acho, Paco, assim, não é bom uma igreja crescer da noite para o dia. Existem movimentos, até hoje, o movimento dos coaches, tal, que ensina você... É muito comum hoje os coaches espirituais, né? Fazer a igreja crescer. Então você faz... E eu tinha essa preocupação, eu fiz cursos, procurei até me especializar. Porque você vê todo mundo crescendo, eu preciso crescer. É pior... É uma imaturidade profunda, porque a Bíblia é clara quando ela diz: um planta, o outro rega, mas quem promove o crescimento da igreja não é um coach especializado, não é técnicas, né? Campanhas que você faça para atrair pessoas. É Deus que traz o crescimento para a igreja. Eu creio que esse crescimento é demorado, porque, por exemplo, os meus netos, vamos dar o exemplo dos meus netos. Eu vejo... São poucos. Eu vejo assim, no dia a dia, o crescimento deles. É o GH, né? É o GH, que é o hormônio do crescimento. Eu aprendi que a criança, ela cresce na madrugada. É verdade, eu ia fazer exatamente esse comentário. Estudando há algum tempo, eu descobri que a gente cresce até determinada idade e se cresce quando dorme. Quando dorme. Principalmente no meio da madrugada, 3 da madrugada, 4 da madrugada. Então, você que tem um filho pequeno, teu filho, toda manhã, ele cresceu um pouquinho a mais, né? Só que esse crescimento, ele não é um crescimento rápido, né? E geralmente quem convive com a criança, a gente não percebe, né? Por exemplo, a minha neta Ágata, ela mora em Cotia. Eu não a vejo todos os dias, às vezes leva um mês para ver. Quando eu vejo, eu me assusto. Se assusta. Meu Deus. Cresceu. Como cresceu, né? Eu creio que o crescimento da igreja é mais ou semelhante menos ao crescimento de uma criança. Deus vai tratando de cada detalhe, sabe? Deus vai tratando de cada momento, né? Eu estou hoje curtindo cada momento dos meus netos, porque não voltam mais. Você tem que viver aquilo. Então, é tipo assim, a Valentina e a Eloá hoje, que são 2 crianças, né? Eu não posso dar uma faca para elas brincarem. Elas vão querer brincar com uma faca. Sim. Mas, né, tem certos brinquedos, não posso dar uma bicicleta e falar, pode andar com a bicicleta de 2 rodas. Ela vai cair e vai se machucar. Eu creio que Deus faz a mesma coisa com a gente. O nosso crescimento é através do aprendizado, do dia a dia, do conhecimento, do convívio. É isso, pastor? É isso mesmo. Estou certo na minha dissertação? Paco. Porque eu creio assim, fora desse padrão, você vai se machucar no meio do caminho, porque há experiências que você não pode viver sem antes aprender. Então tem que viver um aprendizado. Hoje, né, ainda não cheguei, estou batalhando para chegar, mas sou muito mais maduro. Muito mais maduro. Muito mais maduro. Pela experiência de vida. Porque eu vivi. O fator dessas enfermidades que nós falamos agora, eu vivi uma recentemente, estou me recuperando de uma cirurgia, me fez um pastor sensível. O senhor já falou que o senhor foi um pastor emocional, agora mais sensível ainda. Sensível, dentro do limite. Mas quando alguém fala, pastor, eu estou sentindo dor, eu sei o que a pessoa está sentindo, eu vivi. Você entende? Você sabia que lá no Hospital das Clínicas criaram um grupo chamado Grupo de Dor? Eu sou tratado no Hospital das Clínicas. O que é o Grupo de Dor? Criaram um grupo de dor dentro do HC, porque os médicos do HC, a maioria são novos. E eles não têm dor, não sentem dor. São jovens? São jovens. Não tem a dorzinha do joelho pelo desgaste da idade?
Então, dá a entender que esses médicos não são sensíveis, mas é que eles não sentem dor. Então, eles vão mexer numa ferida, eles já mexem com... machuca a pessoa. Então, para que eles se especializassem e entendessem que, né, fez esse grupo de dor, esses estudos, fez com que esses médicos se tornassem mais sensíveis. Eu não sinto, mas eu preciso, pelo menos, respeitar e entender a dor da pessoa. Inclusive, né, vamos mandar aqui o nosso abraço. Eu contar um particular aqui, eu sou bariátrico e fiz a bariátrica lá no HC e quero deixar aqui o meu respeito, o meu carinho a todos os médicos nacionais aqui no Brasil, no mundo afora, porque é uma profissão maravilhosa. E o pessoal do HC que realmente merece, meu Deus do céu, o nosso respeito. Que equipe. O hospital... Todas essas cirurgias... das clínicas em São Paulo... Eu fiz no HC. Maravilhoso. Mas tudo isso vem levar a gente à segunda parte, né, da nossa entrevista. Tá bom. O senhor veio aqui para falar a respeito de letras. Letras, Compõe palavras, que compõem frases, que compõem textos, que compõem livros. E eu estou diante de um jornalista, né? E é difícil falar de letras perto de um jornalista, porque eu sei quanto um jornalista é metódico, né? Você escreve bastante textos. Escrevo alguns textos. É uma delícia, não é? É muito bom escrever. É uma composição, né? Você compor palavras, é um trabalho artesanal, vamos dizer assim. Mas a gente passa horas, às vezes muito mais tempo, porque você faz, não está bom, volta, corrige, troca a palavra, coloca um sinônimo. Eu já escrevi esses livros 2, 3 vezes, né? Às vezes não deixava a minha família dormindo quando eu escrevi o primeiro livro. Minha esposa dormindo, meus filhos, morava numa chácara nessa época. Eu não dormia, porque vinha a inspiração. E é assim... Se não pôr no papel... O pessoal acho que já até percebeu, eu sou muito esquecido. Se eu não escrevo... Aí levantava, às vezes, no meio da noite, ligava o notebook, peraí, deixa eu aproveitar esse momento. E eu faço isso, eu ando com caneta, com papel, porque às vezes pequenas frases, né? Compõem um pensamento, né? Um pensamento e um texto maravilhoso, um livro, e olha, e ali vai, né? Nós estamos falando de livros. O senhor já deu a dica aí. O meu segundo livro. Para ter o segundo, teve que ter o primeiro. Vamos mostrar aqui, eu estou aqui? Sim. Me dá licença aqui? Claro, fica à vontade. Quero mostrar aqui a capa do primeiro livro, a gente vai dar um zoomzinho aí, vamos colocar a capa, vamos encher a tela com a capa, mas vocês vão ter aqui a oportunidade de ver o primeiro filho. Primeiro filho. Pode se chamar assim, né? Dizem que o livro é um filho. É um filho querido, é verdade. Pastor Jurandir, está aqui, Jurandir Rasquinho. Rasquinho. Sobrenome diferente. Deus e Eu no Deserto. Quem é a editora aqui? Essa primeira foi a UP Books. UP Books, editora UP Books. Obrigado pela editora, pela oportunidade de ter aqui abraçado a ideia do pastor, né? Um abraço. É interessante que aqui, queridos, está Jurandir Rasquinho, mas na verdade o meu nome é Jurandir Rasquinho Filho. Na hora da impressão, faltou detalhes. Jurandir Rasquinho é o meu pai. E é interessante que no lançamento desse livro, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, o meu pai estava no lançamento. Maravilha. E é interessante que eu estava lá autografando, tinha bastante gente, foi uma festa muito linda. O meu pai não parava de me olhar. Ficava com o olho fixo, falei, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Aí no intervalo lá que eu pude levantar, eu falei, pai, o que está acontecendo? Ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, ó, esse livro é meu. Sim. Está o nome dele. É o nome dele, o senhor é o filho. E eu não esqueço disso. E foi uma experiência muito profunda, a escrita desse primeiro livro. O título é interessante, Deus e Eu no Deserto. Está falando de uma experiência sua com Deus? Minha com Deus. Não é um livro biográfico, é um livro didático, vamos dizer assim. O que acontece? As enfermidades que eu enfrentei por esses 4 anos, como eu disse, fiquei debilitado, passei situações adversas, dores. Eu tomava morfina para poder dormir, para vocês terem uma ideia. Deus foi me dando cada tema que está nesse livro. São 13 capítulos, só para dar um exemplo aqui. Por exemplo, capítulo 1, deserto, lugar de dependência. Eu aprendi nesse período a ser dependente. Dependente de Deus. Totalmente dependente. O 2, lugar de esgotamento. Eu me senti esgotado, não tinha força nem para levantar da cama. Fisicamente. Fisicamente, espiritualmente. É como se a fonte... E eu tive o cuidado de pesquisar a palavra esgotar, né?
esgotamento, é tirar até a última gota. Esgotamento. Nunca tinha me atentado a isso. Tirar até a última Olha aí, tá gota. vendo? Um bom jornalista ainda não tinha se atentado a esta palavra. Tirar a última gota. A última gota. Então eu me senti assim. O terceiro capítulo, lugar de ensinamento e adestramento. Né? Deus me ensinou a viver. Deus me ensinou a valorizar. Por exemplo, quando eu fiz a cirurgia do canal da uretra, quando a cirurgia, a segunda, né, no caso, porque eu fiz a primeira, depois de um mês tive que fazer, porque fechou de novo. Depois da segunda, ficou 100%. Toda vez, queridos, que eu ia para o banheiro, urinar, pensa num cara que dava glória a Deus, aleluia, Jesus. Por uma situação corriqueira. Desculpa a brincadeira. O jato santo aqui. Aquele barulho, sabe? Meu Deus, eu estou urinando. Fazer xixi. Entendeu? E para tantos, uma situação corriqueira que simples, passa normal. Praticamente desapercebido. Vou ao banheiro, rápido, nem lembro mais que fui ao banheiro. Exatamente. E para o pastor isso fez diferença. Muita diferença. E a gente passa a valorizar. Então, por isso que eu falo aqui que foi lugar de ensinamento, de adestramento. Eu não vou falar todos os capítulos, então vai tomar muito tempo. Então o pastor vai falar aqui pra gente um capítulo em especial desses capítulos todos. Tá. Diga um especial para o senhor. O capítulo que tocou muito meu coração e que eu fui muito inspirado a escrever foi o capítulo 9. Lugar deserto, né? Lugar de provisão e fartura, porém sem variedades. Provisão e fartura. Provisão é aquele que está provendo. Onde tem, onde eu posso buscar. Porém, com muita fartura. Porque está provido isso não quer dizer que o senhor tenha muito. Sabe-se que ali tem. Sim. Eu posso buscar ali. Sim. Agora, um lugar que tenha muito, mas com pouca variedade. Ou seja, se tinha pão, era só pão. Se tinha água, era só água. Exatamente. É isso? Eu me baseio na experiência do povo hebreu no deserto. Deus oferecia para eles o maná, né? O pão do céu. Chamado até de pão dos anjos. Com quantidade, né? Que eu falo aqui é provisão, muita quantidade, não faltava, comiam à vontade, né? Fartura, né? Mas sem variedade. Eles passaram a reclamar, mas a gente preferia o churrasco lá do Egito. Eles lembravam, né, dos temperos, né? E quando eu escrevi o livro, queridos, eu fiz uma pesquisa sobre a culinária egípcia na época, a melhor do mundo. Imagino. A melhor do mundo. Imagina os faraós. O pessoal gosta de comer coisa boa. Do bom e do melhor. Então, eles estavam acostumados no Egito, eram escravos, mas comiam bem. No deserto, eles chegaram a chamar de pão vil. Ou seja, eles tinham muito, podia se comer muito, mas era só aquilo. Exatamente. Sem variedade. E segundo os relatos bíblicos, eles não podiam guardar do pão também, né? Para comer amanhã. Né? Diz que ele se perdia. Se perdia. Durante o tempo determinado ali, porque Deus tomava o cuidado quanto a isso, né? Exatamente. Era um pão, vamos dizer assim, era o pãozinho fresco de todo dia. Então eu vejo assim, que dessa experiência daqui, da provisão, Deus ensinava eles o seguinte: o Deus de hoje é o Deus que vai te prover amanhã. E eu aprendi isso nesses dias de deserto difíceis, né? Eu não sabia se eu ia amanhecer vivo. A ponto de tomar morfina para dormir, para poder pelo menos dormir sem dor. Você não sabe se você acorda amanhã. Então, foi uma experiência muito profunda. Então eu aprendi que quando você está vivendo num deserto da vida, você come aquilo que Deus te oferece. Não adianta falar que não quer o que é isso, que quer aquilo, porque ou você come o que Deus te dá, ou então. E esse livro ainda continua à venda, pastor? Continua à venda, à disposição. Aliás, esgotou, né? Esgotou, mas estamos fazendo uma nova tiragem, a 4ª tiragem já. Estamos na 4ª edição. Na 4ª edição. Só que agora com uma novidade, vamos mudar a capa, né? Opa, capa nova. Capa nova. E com a correção, agora vai sair Jurandir Rasquinho Filho. Meu pai perdeu a boquinha. Ele está lá no paraíso, mas já perdeu a boquinha. Então, com uma nova capa e com uma nova editora. Vai ser a mesma editora do livro que vamos falar daqui a pouco. É a editora Literatura do Cristão. Né? Quero dar até um abraço para o pastor Tiago, que é o responsável. Um jovem dinâmico, muito prendado, muito preparado.
Um abraço ao pastor Tiago, que tem sido um grande parceiro. E por falar em livro, estamos falando de livro, não falamos de editora. Quero mandar um forte abraço aqui, pastor Vitor, nosso amigo, editora Sublime Letra. Sublime Letra. Sublime Letra. Pastor? Vitor. Um abraço ao pastor Vitor. É um pastor muito sábio, um homem estudioso, zeloso com as coisas de Deus e está aí nessa empreitada hoje editando livros cristãos. Que bom. Mas vamos partir. Vamos sair do deserto? Vamos sair do deserto. Vamos sair do deserto, já passamos pelo deserto, já vivemos essa experiência. Está aqui, eu quero mostrar de novo essa capa, que é muito bonita. Deus e eu no deserto, quarta edição. Quarta edição. Pois nós vamos colocar aqui, ó. Logo mais aparece aqui na nossa tela, aparece aqui embaixo o telefone do pastor, o contato, o nome da editora, onde você pode conseguir esse livro. Pode colocar meu e-mail também, né? Podemos colocar aqui. É um livro, não é um livro gigantesco, tem aqui um livro com quantas páginas? 185. Deixa eu ver aqui, ao vivo, né? Vamos ver. 180 páginas. 182 páginas. Isso, mais ou menos. Aqui, Deus e eu no deserto, obra do nosso pastor Jurandir Rasquinho Filho. Olha lá, ele vai ficar aqui. Está aqui, logo mais vocês vão poder procurar esse livro aqui na editora? Literatura do Cristão. Editora Literatura do Cristão. Nosso abraço também aos diretores, os proprietários, a todos os funcionários lá da editora. Amém. E agora, maravilhosa. Segundo livro. Segundo livro. Passou pelo deserto, viveu uma experiência no deserto e escreveu um livro. Sim. Esse livro te inspira a segunda obra ou existe um intervalo? Conta um pouquinho, fala um pouquinho de tudo isso pra gente aí, pastor. Teve um intervalo, como eu disse, o Deus e eu no deserto não é um livro biográfico, tanto que 2, no máximo 3 páginas que eu conto uma experiência pessoal minha, né, como autor, Jurandir. Mas, como eu disse, foram experiências que eu fui vivendo e se tornaram temas. Então, se tornou um livro didático. Mas é tudo que você pode passar num momento de luta, de sofrimento, de dor, porque hoje o pessoal fala muito sobre triunfalismo, como se um cristão, filho de Deus, não passasse por percalços. Isso é mentira, queridos. A Bíblia diz que o mal vem para todos. Né? Todos. Né? Se não tivesse percalço, Jesus não morreria crucificado. Depois, os seus apóstolos, só João morreu de velhice, mas mesmo assim exilado numa ilha até o fim da vida. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Esses dias estava lendo a história de Isaías, foi cerrado no meio. Meu Deus. Amados, esse não é o sofrimento que a Bíblia... Para Deus isso eu costumo dizer que sangue de cristão, quando é derramado, é semente, né? É semente. É semente. Ali nascerão outros cristãos. Vixe, é privilégio, né? Privilégio. Então é isso. Mas aí o senhor fala, é um título totalmente diferente, né? Diferente. Eu estou segurando aqui que é para causar, né? O impacto na hora que a gente for mostrar aqui. E o pastor está tomando uma aguinha que não é água benta, tá? Nós oramos aqui, mas a água não é benta, é água cristal aqui, está ali na garrafinha para o pastor. E ele vai tomando aqui essa água para molhar as palavras, né? As palavras. Tem um nome diferente o livro. Sim. Em relação ao primeira obra, né? Uhum. Tá aqui, eu posso falar o nome? Claro. Não, vamos fazer. Canta o nome aí do livro, tá, pastor. Bom. Posso mostrar? Vamos lá. Mostra aqui ou ali? Aqui, nessa câmera. Câmera 2. Esse livro aqui, ó. Esse livro é o livro piloto. Natasha Banilha, Surpresas no Caminho. Natasha Banilha. Surpresas no Caminho. Eu, quando fui... mas esse livro fala sobre o que? É o nome de uma pessoa, Isso. Natasha? É uma personagem, nome próprio? É a protagonista do livro. Da história que eu criei, né? Ah, então peraí. É um livro criado, é uma história criada. É uma ficção. É uma ficção. É uma ficção. Eu fui inspirado pelo Espírito Santo diante do momento atual da igreja cristã, da minha experiência desses anos, o que eu vi acontecendo com muitas e muitas famílias. Deus me inspirou a escrever Natasha Banilha. Só quero contar uma história linda da Natasha, porque quando eu estava com o livro já na cabeça e no coração, eu não sabia o nome da personagem, como escolher um nome.
Eu quero interromper, quero pedir Claro. licença. O senhor fez uma observação quando eu estava com o livro na cabeça e no coração. Uhum. Para um jornalista, a notícia, o texto nasce no olhar. No olhar. No olhar. Eu vi a notícia. Legal. Eu senti a notícia. A coisa aconteceu, eu preciso falar a respeito de. Que legal. E agora, para o pastor, o livro nasce primeiro no coração, primeiro na cabeça? Como é que é essa história? Eu creio que deve não, né? Nasce no coração, né? Você tem que ser inspirado. E aí vem o intelecto, que eu creio que Deus nos prepara, né? E é lógico, o preparo de Deus não é pedir que caia do céu todo o preparo. Você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que procurar conhecer. Eu creio que é o mesmo com o jornalista. Sim, claro, claro. Uma boa notícia é uma notícia pesquisada, né? Então... Nós temos as fontes onde nós vamos buscar, né? Exatamente. A veracidade da notícia. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu, né? Então, a história ela já estava criada dentro do meu coração. Eu só falei, Deus, me ajuda a desenvolver essa história. Aí uma coisa que eu fui inspirado assim pelo Espírito Santo, você precisa de um nome, mas um nome forte, porque Deus me deu uma personagem temperamental, que é o caso da Natasha, uma personagem que tinha assim uma fixação para fazer as coisas e que ela pretendia fazer, ela fazia e com maestria. Eu preciso de um nome que seja mais ou menos equivalente. Traga esse peso já no nome. Exatamente. Foi quando a filha do pastor Niri, esse pastor que eu falei que está comigo há 20 anos, a Belinha. Hoje ela está na Irlanda. Um beijo para a Belinha que vai assistir essa Vamos lá, vou mandar o link da entrevista para ela lá, hein? Ela. Eu falei, Belinha, um dia nós estávamos na igreja, eu falei, Belinha, eu vou te dar uma missão. Falei, o que foi, Júlia? Eu falei, você vai escolher o nome da personagem do meu livro. Eu quero um nome forte. Que maravilha, Foi olha assim só que que nasceu, responsabilidade. Foi assim que nasceu o nome da Natasha. E ela falou, eu? Falei, você. Daí dei um tempo para ela. Aí, não sei, acho que foi pelo Zap, eu não lembro bem, ela pegou e falou, olha, eu pensei no nome Natasha. Natasha. Nome de origem russa? Alemã. Alemã. É uma mistura esse nome aqui, que no português é Natália. Natália, uma Natália. tradução literal, vamos dizer. Literal, vamos dizer. Literal não, perdão, não foi isso que eu quis dizer. Troquei aqui, não quis dizer literal. Transliteral, né? Transliteral, uma aportuguesada, né? Vamos isso, dizer assim. seria. Quando a Belinha falou, Natasha, meu coração ardeu, sabe? Deu um piripaque aqui. Falei, meu Deus, que nome. Coube lá dentro. Fui pesquisar o nome. Não vou falar o sentido do nome que está aqui no livro. Você vai ter que ler. Compra e lê. Compra e leia. Mas como se encaixou? Pelo temperamento que eu já tinha no meu coração dessa personagem. Uma menina difícil. Pra você ter uma ideia, ela era tão diferente das outras meninas que ela resolveu estudar física quântica. Física quântica. Física quântica. Diferente de todo mundo, de né? todo Física, mundo. Essência da matemática, é uma matéria que poucos gostam, né? Exatamente. Coisa difícil, coisa de doido, para doido, né? Certeza. Ela se especializou e foi expert no que fez. Uma menina que não gostava de amizades, não gostava de amigos, porque para ela... Poucos relacionamentos. Poucos. Para ela, amizade dava muito trabalho. Relacionamento... Se relacionar dá trabalho. Dá trabalho. E olha que eu digo que ela tem razão, né, pastor? Dá trabalho, não dá? Dá Não? trabalho. Traz E o decepção, pastor mais do que ninguém para falar sobre se relacionar, né? Relacionamento conjugal. Quantos casamentos que sucumbem, né? Quanto tempo de casado? Quanto tempo de relacionamento, pastor? Olha, ixi. Ela te suporta, você não é bom de datas, né? Você falou que não é bom de datas. Não sou bom de datas, mas eu estou chegando a 40 anos. 40 anos de relacionamento. Anos. Quem suporta quem? Não faça comentários. Vamos voltar ao livro. Vamos voltar ao livro. Então, assim nasceu o nome, né? E esse nome... Agora, o Banilha eu criei também. Banilha. Banilha. Acha um significado? Tem um significado ou é junção de Eu palavras? procurei um nome que eu nunca vi na vida. Eu falei, preciso de um nome que não se equipare a ninguém. Olha, sinceramente, eu nem pesquisei o que significa Banilha. Porque não achei esse nome. Deixa eu mostrar a capa do livro novamente aqui. É uma capa bonita, né? Bonita. Tem uma loira aqui olhando a janela, Isso. um espaço nevado. Essa loira, ela representa a Natasha. Ela é a personagem. É a personagem. Essa é a foto da Aliás, personagem. Paco, deixa eu aqui. só falar. Esse livro ele foi escrito de tal forma que ele poderá futuramente se tornar um filme. Olha aí.
Nós que estamos aqui envolvidos com a comunicação, envolvidos com a televisão, quem sabe vamos produzir o filme, que seria maravilhoso. Olha só, quem sabe o Paco seja o meu produtor. Tá aqui, um livro também não é muito grande, tem aqui uma média de quantas páginas? 200 e poucas páginas aqui, 199, 200 páginas, 201 páginas. Vai ser um pouco maior, porque assim, o meu editor, né, o pastor Tiago, ele teve Muito bonito. Não, o livro é de primeira, gente. Tanto esse aqui quanto esse, é a mesma gráfica que fez a impressão. Papel de primeira, capa de primeira, bem prensado. Esse livro vem com uma novidade, vai vir com algumas páginas em branco. Interessante. Ficou um pouco mais custoso, mas vem páginas em branco que a pessoa ela pode fazer as devidas anotações. As anotações nas páginas. Né? Não são muitas, mas a pessoa pode dar vai ter umas páginas lá para você fazer uma anotação em alguma Muito interessante. Daqui um pouquinho você vai ter a oportunidade de ver aí embaixo, no rodapé da nossa imagem, o contato novamente para quem quiser adquirir o livro, né? Isso. Colocar o contato da editora aqui, se necessário for, contato do pastor, para você que quer ler essa obra do pastor aqui, Jurandir Rasquinho Filho. Aqui, ó, aqui tem o filho. Aqui tem o filho. Tá, aqui aparece aqui o nome correto do pastor. Mas conta mais, Surpresas no Caminho é a sequência do nome do livro. Isso. Aí, essa Surpresa no Caminho narra a trajetória de uma vida difícil, sofrida, de uma menina, né? Uma criança que se torna adolescente, que se torna uma jovem, filha de pastores. O Ernesto é o pai da Vamos dando nome aos personagens, olha aí. Olha só, primeira mão, hein? Ninguém sabe isso. Ninguém sabe se... Ernesto e Mariana são os pais de Natasha, Rodrigo e Eleonora, porque além de Natasha, havia mais 2 irmãos. Ou seja, Natasha era uma das 3 filhas dos... Você acabou de citar o nome? Ernesto e Mariana. Ernesto e Mariana são os pais. São os pais. E eles têm 3 filhos, das quais uma chama-se Natasha Bonilla. Natasha Bonilla, que é a protagonista do filme. Olha, eu sou meio às vezes doido, né? Poderia criar o filme, toda a trama, em São Paulo, que é a cidade que eu vivo, conheço, fui criado em São Paulo. Você acredita que eu fui inspirado a fazer com que os personagens fossem gaúchos? Personagens do Rio Grande do Sul. Tudo do Rio Grande do Sul. Ernesto é gaúcho, todos gaúchos. E eu tive que pesquisar. Olha, eu fui uma vez só. Talvez então, para você que não consiga ver o detalhe aqui, mas a gente está pertinho, dá para ver que ela está numa janela. Isso. E do lado de fora faz frio, neva. Exatamente. Tem aqui uma jornalista uma intenção de névoa aqui. Exatamente. Uma intenção de neve. Daí, característica do nosso grande Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Não sei explicar, mas eu sempre amei o Rio Grande do Sul. Vamos colocar aqui o livro aqui eu acho o Sul um charme, né? É um estado totalmente diferente dentro do nosso país, né? Mandar aqui um abraço aqui ao nosso amigo, senhor Marcolino. Ele tem o maior acervo de ações gaúchas no estado de São Paulo. Maior acervo de vídeo relacionado a bandas, ações gaúchas no estado de São Paulo. Me apresenta esse homem. Está na mão do senhor Marcolino, grande cinegrafista. Grande cinegrafista, trabalhou muitos anos numa empresa televisiva, num canal de televisão. Gaúcho. Que legal. Tradicionalista, está ali um grande homem. Então, teve uma certa demora a preparação do livro, porque eu tive que pesquisar. Eu não sou gaúcho. Eu fui uma vez só para lá, fui a trabalho. Então, eu fui pesquisando e fui me apaixonando por Porto Alegre, né, principalmente. Pela cultura gaúcha. Pela cultura gaúcha. Então, se trata de uma família gaúcha. Como foi dito, é uma ficção. Os personagens foram criados, não me equiparei à história de ninguém. Eu vi, dentro desses anos de experiência, como a família cristã tem sido roubada dos seus valores. Por que você faz com que o personagem pai de uma moça, né, tão conturbada fosse um pastor? Porque ele era empresário bem sucedido de Porto Alegre,
que se torna pastor por questão que termo que eu uso para não fazer uma ofensa? Ah, tá. Vamos dizer assim, uma questão administrativa. Administrativa, né? Um bom nome, né? Mais ou menos isso. Um bom nome dentro da igreja. Alguém Dentro- que tinha é. algo para oferecer Algo para financeiramente. oferecer. E foi uma catástrofe, entende? Essa família vivia uma farsa espiritual. Dos 3 filhos, só a Eleonora que se dedicou à igreja, que ela tinha um coração terno para com Deus, não pelos exemplos que via dentro de casa. Que ela vivia. E eu vou parar por aqui, senão você depois não compra o livro. Você vai entender como que uma família cristã... Então, peraí, o senhor falou que vai parar, mas a gente ainda volta. Vai pensando aí mais alguns detalhezinhos. Tá bom. Né? Desse aqui nós falamos os tópicos. Tá. Acha um tópico aqui que o senhor possa falar 2 palavrinhas dele. E nós vamos voltar lá para os nossos amigos que mantêm o nosso programa no ar. Vamos para os nossos comerciais aí. Voltando, tá aí os nossos patrocinadores, os nossos amigos, aqueles que nos ajudam a permanecer no ar aqui, que nos ajudam a manter esse programa passando para vocês. E ó, detalhes, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista aqui e o pastor vai falar um pouquinho para que serve o livro, para que fim que ele vem, né? Sim. Falar que ele vem. E eu quero mais uma vez dizer para você das questões técnicas. Se você ouviu algum barulhinho aí diferente, o vizinho aqui está construindo aqui, que ainda faz algum barulho. Nosso estúdio está muito próximo de uma avenida. Então, se você ouvir aí um barulhinho, uma moto, um carro, calma que nós vamos chegar lá devagarzinho com a ajuda dos nossos patrocinadores, com a sua ajuda aí. Nós vamos ter um estúdio com toda a técnica aqui ainda, né? Com certeza. Que onde não teremos problemas com a sonoridade. Mas vamos voltar ao que interessa. Fala um pouquinho da Natasha. A Natasha é o personagem principal, mas a história vem voltada a quê? Ela leva a quê? Ela leva quem ler o livro a pensar no quê? Na verdade, o livro ele leva você a pensar o que é uma farsa religiosa. O que é você estar inserido dentro de uma igreja e não estar inserido dentro do coração de Deus. Sabe quando você vira um religioso, você cumpre um protocolo? Aqui nós estamos falando de um pastor que tinha conhecimento teológico, que tinha uma boa desenvoltura na questão oratória. Tinha o poder do convencimento, que é aquilo que a gente falava no início, né? Exatamente. Mas uma vida pregressa, uma vida totalmente fora dos padrões da Bíblia. E Natasha cresceu, ela cresceu vendo isso. Entendam bem, em nenhum momento nós estamos dizendo que os pastores são desta forma. Não. Isso é uma obra fictícia. Criada dentro da sua cabeça, porém baseada no que Deus lhe deu. No que Deus lhe deu. Porque, querendo ou não, Paco, vamos ser sinceros, é uma realidade nos dias de hoje. Os púlpitos estão regados a pastores que não estão devidamente preparados espiritualmente falando? O senhor vê isso, né? Olha, eu não sou um crítico da igreja, porque eu falo que se eu criticar a igreja eu dou tiro no meu próprio pé, porque eu sou um pastor. Então eu me tiro, por exemplo, não vou me basear em ninguém. É muito fácil você ser um bom orador, um bom pregador, um bom convencedor, e, por outro lado, viver uma vida totalmente fora daquilo que... Dos preceitos bíblicos. Dos preceitos bíblicos. Criar uma família totalmente fora dos propósitos de Deus. Tem pastores querendo conquistar cidade. Tem pastores querendo conquistar o mundo com a família destruída. O foco desse livro é isso aqui. E a Bíblia fala isso. Como é que eu vou pregar para os outros? Né? Você lembra desse texto? Fala assim... Olha, fugiu, é tanta informação na cabeça. Vamos dizer de forma geral que, creio eu, que aqueles que estão nos assistindo vão entender. É mais ou menos isso. Se eu não ganhar os meus,
Se eu não for uma pessoa que eu tenha... Se eu não consigo pastorear as minhas ovelhas... Exatamente isso o texto. Eu não estou lembrando os detalhes, mas como é que eu vou pastorear uma igreja? Foi o caso do Ernesto. Resumindo, Natasha se revolta. Natasha sai de casa. Natasha conhece as drogas. Natasha, sendo uma moça rica, hein? Conhece a prostituição. Natasha se apaixona pelo lado oposto daquilo. Nós falamos em Jesus, né? Jesus é o nosso rei, mas existe o nosso adversário. Isso a Bíblia fala, todo mundo fala. Satanás, vamos dizer assim, o diabo. Ela se apaixona pelo diabo, você acredita? Nossa, que situação! Ela se apaixona porque ela vê a facilidade que é servir ao diabo e a dificuldade que era servir a Cristo. Ela via servir a Cristo como uma dificuldade. Por Que quê? hoje o cristão vê desse fato, de modo geral, Sim. lembrando bem que nós estamos falando isso de modo geral, De não modo estamos geral. Eu tô falando... apontando a ninguém. Exatamente, não tem um protagonista, vamos dizer assim, nós estamos falando de um sistema. De um sistema. E o que acontece com Natasha? Ela passou a ver em Cristo a imagem do Pai. Por isso está aí a importância da família. Eu vou ditar regras para o meu filho e meu filho vê que eu sou uma pessoa totalmente avessa. Pais que obrigam o filho a orar e o filho nunca viu o pai orando. De livre e espontânea. Está lá no púlpito falando de equilíbrio, em casa um desequilibrado. É um desequilibrado. Nem cuidado tem com os filhos. Falando de amor e não tinha amor à família. Está mais interessado com os problemas da igreja do que com os problemas da família. Amados, esse livro é bem franco, viu? Ele é bem direto. Natasha, ela cai, ela vai para o fundo do poço, vamos dizer assim, entende? E eu coloco aqui na narrativa, dentro de Porto Alegre, eu pesquisei locais tenebrosos, onde jovens se alimentam de droga, vamos dizer assim, onde ela própria vê jovens morrendo por overdose. Eu vou parar que eu estou contando o livro inteiro. É que tá tão gostoso ouvir a narrativa aqui que a gente vai puxando para ver se sai mais um spoilerzinho aí. Você está me comprometendo. Resumindo, você pediu, né, um histórico do livro, é esse. Eu creio que vale a pena. Então eu aconselho, quem lê esse livro? Pastores, líderes da igreja, pais, jovens, adolescentes, porque traz história e fala, esse livro tem romance também, viu? Tem romance? Tem alguém que se apaixona aí, pastor? Puxa vida. Que legal. Olha, eu não sabia que eu era bom em romance, cara. Sério? Que legal. Olha aí, diferente. Totalmente diferente. Existe um romance cristão? Eu narro o encontro de Ernesto com Mariana, foi muito lindo. Os pais da nossa protagonista, da Natasha. Da Natasha. A Natasha, futuramente, depois de um momento e tal, ela encontra... Para. Vamos parar por aqui. Muito legal. Já estou me parecendo com um personagem. Eu sou suspeito de dizer, mas quando eu escrevi sobre a parte do romance, eu cheguei a lacrimejar. Falei, puxa vida. É legal, né? O senhor viveu um romance? Vivi. Viveu? O senhor é da década de... Jesus. Opa. Não, conta lá. Eu sou da década de 60. 60, então. Eu não estou muito longe. Eu sou da finalzinho da década de... Eu sou lá da década de 70. Vamos lá, meados de 70. E nós tínhamos as boas músicas, né? Era diferente. Até mesmo a igreja era diferente dos dias de hoje, né? O romantismo estava no ar no mundo, e não na igreja, mas no mundo. E a gente era permeado por esse romance. E é sempre bom. Porque o romance nem sempre traz histórias ruins. Não, é lindo. Poxa, Deus criou o amor, né? É lindo, é lindo. O encontro de Ernesto e Mariana foi muito profundo. Muito profundo. Pena que a lua de mel se tornou em lua de fel, né? Então, peraí, vamos parar por aqui, que senão depois o pastor vai me cobrar, colocando as fichas aqui, colocando a nossa caneta. Quero voltado ao livro aqui. Primeira obra do pastor Jurandir Rasquinho Filho, tá? Foi Deus e Eu no Deserto. Você vai ver aí o contato para poder alcançar essa obra e tê-la nas suas mãos. E ele veio falar da segunda obra, o segundo filho dele, Natasha Banilha, Surpresas no Caminho. Quero estar lá na noite de autógrafos, por favor. né?
Noite de autógrafos, vai ter noite de autógrafos, então, vai ter lançamento? Vai ter lançamento, vai ser agora. Então, deixar claro, né? Esse livro não tem ele ainda disponível, tá? Ele vai estar disponível pós-lançamento. Ainda não temos, não foi lançado ainda? Não foi lançado. O lançamento vai ser agora no próximo dia 17 de junho. 17 de junho, vejam lá, primeira mão para nós. 17 de junho. 17 de junho. Tá? Natasha Bonilha vai ser lançado pelo pastor e aí a gente vai, quem sabe, para uma próxima entrevista, uma nova chamada. Sim, seria interessante. Quem sabe a gente vai lá cobrir, né, o evento, tá bom, para mostrar como é que foi. Poxa, isso, Paco, né? Seria um prazer, nossa. E pós, vamos dizer assim, no dia 18, quer dizer, no dia 17 só os que vão estar lá no lançamento. Mas no dia 18, vou até usar aqui essa força do... Vamos aqui os nossos internautas. Assim, ficamos amigos, a nossa né? audiência. Usar, porque eu sei que o jornalista Paco é bem conceituado. Muito obrigado, obrigado. É bem mesmo. Um público forte, expressivo. E se tratando de um jornalista, ele consegue conquistar pessoas inteligentes. Não é bem assim. E pessoas inteligentes gostam de ler. De ler, isso é verdade. Falaram pra mim, você é louco, querer ser escritor no Brasil, né? É muito Na difícil. Na Europa é benção, porque lá todo lá mundo... toda esquina tem uma livraria, né? Exatamente. Então, na Europa, o pessoal é hábito de ler. Na Europa existe o hábito da leitura e detalhe, né? Lá cada esquina tem os cafés, tem as livrarias onde você pode ler. Faz parte, aqui né, no Brasil nem vida, tanto, né? É mais difícil. E chegaram a falar, você vai ser escritor no Brasil, você vai morrer de fome. Primeiro que a intenção não é valores, né? Claro, a gente tem gastos e tudo, e ninguém trabalha, né, por trabalhar, né? A gente tem que ter. Agora, é o prazer. E eu tenho, assim, tenho muitos testemunhos do Deus e Eu no Deserto. Deus e Eu no Deserto, primeiro livro do pastor, está aqui. De pessoas espalhadas pelo Brasil. Eu fui para o Pará, fui para o Rio de Janeiro, lancei esse livro lá. Eu tenho testemunhos na Europa do livro. Chegou na Europa? Chegou na Europa. Eu tive uma pessoa da Europa, uma delas foi minha prima. Outra foi uma pessoa que eu qualquer hora conta o testemunho dela. Se tornou uma parceira e divulgou o livro. Olha, foi uma benção, Aliás, eu não posso nem falar nomes aqui, porque teve tantos parceiros, tanta gente que leu, recebeu, foi abençoado e divulgou, que eu não tenho como agradecer. Tanto que é a 4ª edição, né? Graças a Deus. 4ª edição. Está aí, mais uma vez, vamos citar aqui, Deus e Eu no Deserto, o autor Jurandir Rasquinho Filho. Isso. E agora ele vem aqui aos nossos estúdios trazer essa bênção, trazer essa nova obra aqui, Natasha Bonilha, Surpresas no Caminho. Também o autor é o mesmo, Jurandir Rasquinho Filho. Isso. Que nos traz aqui essas duas obras maravilhosas. Mais uma vez, lançamento no dia... 17 de junho. 17 de 17 junho. de junho. Já tem o local? Já tem ideia? Já tem o local. Vai ser aqui em Taboão da Serra, no Taboão Prev. Taboão Prev. No auditório do Taboão Prev. No auditório do Taboão Prev. Tá, para quem não conhece, ali no Parque Pinheiros, ao lado do Fórum. Né? Ao lado do Fórum, Parque Pinheiros, Taboão Prev, no dia 17 do mês de junho. Aguardem, nós faremos novas chamadas aí. E eu quero aqui ter o prazer de cumprimentar o pastor. Prazer foi agradecer imensamente a sua vinda em nossos estúdios. Amém. E detalhe, hein? Voltando ao que nós falamos no começo, depois você vai fazer a fichinha e mandar para a gente lá com a sugestão do nosso nome, do nome desse programa de entrevista, esse podcast aqui, que está começando devagarzinho aqui, ainda temos alguns problemas técnicos. Nós estamos muito próximos à avenida, o vizinho ainda faz barulho. Que se você ouvir alguma coisa aí diferente do que se ouve nos demais podcasts, fica calmo, mas nós chegaremos lá. Tá bom. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Está aí, duas obras importantíssimas na vida do cristão. E se você quiser, está passando aí o contato do pastor, dá uma ligadinha, manda um e-mail, vai lá na página do pastor, entra no Facebook, vai achar uma maneira de entrar em contato, participa, vai na noite de autógrafos. Para todo mundo que escreve, é importantíssimo ter uma noite de autógrafos cheias, né? Nós te agradecemos. Agradecemos mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores, né? Sim. Nosso amigo lá da cidade Intercap,
O Luciano. Luciano, valeu, Calhas, força. Calhas Intercap. Calhas Intercap. Se você Luciano. precisa de calha, precisa de alguma coisa nesse sentido. Toda a reforma de telhado, Calhas, olha, eu indico um excelente profissional. Podemos contar com o profissionalismo do Luciano. Calhas Intercap, você está vendo aqui na nossa TVzinha digital. Calhas Intercap. Luciano, forte abraço do Paco Mariano. Estou aqui mais uma vez e vamos encerrando aqui a nossa participação nesse podcast de hoje. Mais uma vez, obrigado, pastor. Eu que agradeço, Paco. Obrigado pelo carinho. Manda aquele forte abraço à sua igreja. Manda aquele forte abraço à família. Aos pastores da comunidade Novo Tempo, a todos os membros. São filhos maravilhosos, pessoas. Pensa, entendeu? Que bom. Eu tenho um carinho muito grande por esse povo. Dá trabalho, viu? Esse povo dá trabalho. Dá trabalho. Mas são filhos do coração. São uma equipe maravilhosa, nossos ministros, nossos líderes. Tem louvor bom lá, pastor? Louvor bom. Tem louvor bom lá? Graças a Deus. Tem uns guitarristas fera lá, um pessoal que faz barulho na bateria. Pessoal comprometido com Deus. Amém. Um abraço para todos vocês. Um abraço a toda a minha família, todos que fazem parte dessa história. Muito obrigado. Nosso obrigado. Nosso bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo, mas eu gostaria que você assistisse, participasse, compreendesse a nossa intenção. Forte abraço do Paco Mariano. Mais uma vez, TV Pirajussara no ar.